A paz de... Está alto, né? A paz de Cristo, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Bem. A última vez que eu estive aqui, eu preguei antes da viagem missionária. Foi dessa viagem missionária? Foi dessa viagem missionária. E eu estou voltando literalmente depois da viagem missionária, né? E hoje eu estou acompanhado de Marco Júnior. Da outra vez minha esposa pôde vir, hoje não pôde vir. Ele, como criança autista com TDAH e TOD, não fica parado, né? Então, eu espero que ele fique quietinho aí. Eu disse a ele que ele ficasse quietinho, depois que a gente sair daqui, a gente vai numa lanchonete e comer o que ele quer. Meus queridos, é uma alegria estar com vocês novamente. Eu só pedi que... Acho que a André vai conseguir para mim, André, um pedestal para colocar. Pronto. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Gênesis 3. Como os irmãos sabem, eu e o pastor Juvenal, a gente sempre está em contato e a gente tem uma preocupação muito grande em estar preparando a igreja, os pastores, né? A gente tem feito palestras, orientando os pastores e a igreja, em vista das dificuldades que a gente tem vivido nesse tempo. E, ultimamente, estou conversando com ele, a gente está preparando outra palestra, né? Está esperando só organizar alguns detalhes para falar sobre essas agendas ou essas ideologias que estão no mundo e lutam contra o cristianismo, lutam contra o Evangelho de Cristo. Aí eu comentando com ele, disse, rapaz, eu estou preparando um sermão para falar a respeito dizer que a serpente ainda fala hoje, a serpente do Éden. Ele disse, você leva esse sermão lá na igreja? Eu digo, levo. Só que eu estava preparando para pegar na minha igreja, né, mais daqui acho que 1 mês ou 2 meses, aí eu tive que acelerar o processo e preparar o sermão para os irmãos poderem ouvi-lo hoje, né? Eu vou ler aqui o texto, diz assim, vai de Gênesis, no caso é Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o 7. E eu sempre digo que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, porque eu vou explicando o texto paulatinamente. Obrigado, André. Tá bom, só ajusto aqui. Quando me trazem um pedestal desse, Juvenal, eu lembro de um fato interessante. Eu era novo convertido, eu tinha acho que 1 mês, novo convertido. Aí teve um encontro de jovens numa outra igreja, né? Aí chegou o momento do testemunho, aí disseram os novos convertidos para dar um testemunho. Aí o pessoal da minha igreja, vai Marcos, tá certo. Isso já faz o quê? 37 anos, né? Eu cheguei lá, o microfone não estava ajustado, aí eu fui ajustar o microfone. Quando eu fui ajustar o microfone, quebrou aqui. O microfone soltou na minha mão, aí todo mundo começou a rir, eu fiquei sem saber o que fazer, né? Aí veio um rapaz e ajustou. Por isso que eu nem coloco a mão. Deixei o André ajeitar e só faço girar ele aqui para mim, para ficar no mesmo tamanho, vai que quebra, né, Juvenal? Então, meus queridos, vejam só, o versículo diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o seu Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos, ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então vejam só, para começar a gente vai contemplar a astúcia da serpente, e a gente vai perceber que nesse texto há lições atemporais. Não sabemos em que época aconteceu isso, mas ainda hoje
nós sofremos consequências desse ato aqui. Esse ato fala sobre mentira, sobre engano, sobre tentação e sobre as consequências que é trazer culpa e vergonha. Só que, para ilustrar essa realidade de engano e de mentira, eu vou começar o sermão contando uma parábola judaica do século XIX, que conta a história do encontro entre a verdade e a mentira num riacho. Ou seja, é a parábola da verdade sobre a mentira. Conta-se que, num tempo distante, a verdade e a mentira se encontraram num dia ensolarado. A mentira disse assim à verdade: hoje o dia está maravilhoso. A verdade, mesmo desconfiada com as palavras da mentira, olhou para os céus, suspirou e pensou: o dia realmente está lindo. Elas estavam um ao lado da outra, à beira do riacho. Então a mentira disse a verdade: olha, a água deve estar muito boa. Vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez desconfiada, vai lá, toca na água, testa a água e descobre que realmente a água estava muito boa para tomar um banho. Então a mentira tira a sua roupa e entra na água. A verdade, despreocupada e bem sincera, também tirou sua roupa, entrou na água e começou a tomar banho. A mentira, entretanto, observando que a verdade estava distraída, viu uma oportunidade de agir de maneira ardilosa, que era muito comum a mentira agir dessa forma. E era algo que ela sabia fazer muito bem. De repente, a mentira sai da água, sem a verdade perceber, veste as roupas da verdade e corre, deixando a verdade sem roupas e nua. A verdade, furiosa, sai do poço e corre para encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. Só que agora a mentira estava andando pelas ruas, usando as vestes da verdade e sendo aceita por todos, como se fosse a própria verdade. Por outro lado, a verdade estava sendo criticada porque ela estava nua. A verdade, sabendo que estava correta, recusou-se a vestir as roupas da mentira. Como estava nua, as pessoas não lhe davam atenção e até rejeitavam. E por não ter do que se envergonhar, a verdade começou a caminhar nua pelas ruas e pelas cidades. E a mentira continuava enganando os outros, porque estava vestida com as roupas da verdade. E desde então, o que a gente vê aos olhos de muitos é ser mais fácil aceitar a mentira vestida com roupas da verdade do que a verdade nua. O que é que essa parábola tem a ver com Gênesis 3, versículo 1 até o 7? Ela ilustra a forma de agir da mentira. E a serpente, ela é mestre na mentira. E a gente vai entender por quê. E ajuda a entender como a mentira, mesmo revestida com aparência de verdade, ela é aceita. E hoje isso está acontecendo no nosso mundo, na nossa realidade contemporânea. Enquanto a verdade, na sua forma pura, muitas vezes está sendo rejeitada e ignorada. Esse sermão, meus irmãos, a gente vai compreender porque a serpente ainda hoje introduz dúvida e rebelião. Porque a serpente ainda fala hoje. E a serpente fala sem usar de violência ou coerção. Ela vai persuadindo, manipulando a linguagem para mudar o entendimento das pessoas, para poder romper essa comunhão com Deus. E ela anda proferindo uma falsa sabedoria que conduziu o homem à morte espiritual e continua conduzindo o homem a essa morte. Temos hoje pessoas que, nos seus comportamentos, seguem padrões estabelecidos pela serpente, agindo para enganar, induzindo os outros ao erro, e muitas vezes, crentes dentro da igreja agindo assim. Então, a gente vai analisar agora, com detalhes, esses métodos da serpente, para que a gente não seja enganado, ou mesmo para que a gente não vá agir da forma como a serpente agiu. No versículo 1 diz exatamente o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos,
que o seu Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente aqui é descrita como o animal mais astuto de todos os animais selvagens. E essa astúcia se manifesta através do quê? De uma mentira. Ela não apresenta uma mentira descarada. Ela não diz assim: ó, Deus falou, Deus mentiu para você. Isso não é verdade o que ele falou. Ela não diz isso. Ela pergunta: olha, Deus disse que realmente você não poderia comer dessa árvore, desse fruto? O que é que ela faz? Ela faz uma distorção bem sutil da verdade que Deus tinha estabelecido. Essa distorção na pergunta leva a Eva a duvidar das palavras de Deus. E a primeira lição que a gente vai aprender com esse versículo é que uma inteligência maliciosa, meus irmãos, pode corromper nossas mentes manipulando a verdade. E qual foi a estratégia da serpente? Ao invés dela atacar diretamente a ordem de Deus, ela plantou a semente de dúvida. Então, nós podemos observar que a mentira muitas vezes se esconde por trás de verdades parciais. Ela está ali vestida com roupas da verdade para enganar. Aqui a serpente apela para uma necessidade legítima. O que é que ela fala aqui? Busque conhecimento e você será igual a Deus e livre. Ou seja, a serpente nessa pergunta fez Eva provavelmente pensar que ela poderia conseguir algo melhor. Ser igual a Deus era algo melhor. Porque ela incita o desejo para algo que é melhor, não para pior. Ela diz assim: olha, você vai ser igual a Deus. Quem não quer melhorar na vida? Quem não quer algo melhor para si? Então, ela incita esse desejo de subir um degrau na vida, ter um estágio maior na vida. Mas o que foi que aconteceu? Por ser bem sutil a frase dela, ela leva o primeiro casal a desviar o foco do plano de Deus e não confiar na provisão, porque se ela queria ser igual a Deus, ela pensou: olha, eu vou ser igual a Deus, não vou mais precisar dele. Se eu não vou precisar mais dele, eu vou ter liberdade para poder fazer o que eu quiser. E essas ideias hoje estão sendo sugeridas, meus irmãos, ainda hoje. Eu vou dar um exemplo que eu criei. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês assim: se Deus é amor e não faz acepção de pessoa, será que haverá uma condenação eterna? Ele mesmo disse: não quer que ninguém se perca. Eu usei 3 versículos bíblicos aqui. Usei 1 João 4,8, usei Romanos 2,11 e 2 Pedro 3,9. Numa primeira leitura dessa, alguém pode imaginar: realmente, se Deus ama e não faz acepção de pessoa, Ele não quer a perdição de ninguém. Ele não quer a condenação de ninguém. Eu estou sendo sutil, usando o mesmo argumento da serpente. Numa leitura apressada, essa ideia pode ser excelente. E ela está aí no mundo hoje sendo chamada de universalismo. Ninguém vai se perder, todos no final serão salvos. Só que tem um detalhe. Alguns dizem assim: fiquemos tranquilos. No final, né, pastor Juvenal? Seremos todos salvos. Mas qual o erro dessa frase? O erro está em dizer que Deus é apenas amor e esquecer que Ele também é justo. O próprio Jesus disse assim, claramente, sobre o juízo final. Ele falou sobre a separação entre justos e ímpios, como a gente vê lá em Mateus 25. Fala sobre a perdição eterna, com uma realidade que é uma realidade bíblica. Nós vemos isso em Mateus 25 e Marcos 9. Jesus é explícito sobre o inferno. Ele dá um exemplo físico. Os apóstolos perguntam: como é o inferno? Olha, está vendo aquele espaço ali, onde o fogo não apaga? É mais ou menos daquela forma. Ele não fez quando, por exemplo, falou do mendigo e do Lázaro e do homem rico. Olha, tinha lá, não sei, de Abraão um homem, e o pobre foi para lá, e tem um abismo. Então você começa a abstrair.
Você vai para a sua mente tentar abstrair aquele espaço, aquele ambiente. Mas quando Jesus fala do inferno, não, ele aponta para uma área física, que era chamada de Guiena. Então, o erro central da minha frase está em minimizar a importância da justiça de Deus, e eu estou anulando, tentando anular, a justiça de Deus pelo seu amor. Mas o amor de Deus não anula a sua justiça. Então, é a primeira distorção que eu mostro nesse exemplo, é o que mais ou menos a serpente fez. Falou que, olha, você não vai morrer. Fica tranquilo, você vai ser igual a Deus. Você vai ser uma pessoa melhor. Então, quando eu entro para o versículo 1 e até o 4, aí eu vou ver a distorção da palavra de Deus, porque a serpente pergunta assim, é verdade que Deus disse a você que você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Essa pergunta não é uma mentira. Porque realmente Deus tinha dito isso. Mas ela perguntou, é verdade que ele falou isso? Você tem certeza do que você ouviu? Então a serpente não age com violência. Ela age com uma lógica sutil. Mas é uma lógica devastadora, porque ela distorce a verdade, envolve Eva num diálogo que leva a própria Eva a questionar a justiça e a bondade de Deus. Porque se ela resolve comer, é porque ela diz, olha, Deus não é justo. Porque ele podia permitir que eu comesse. A serpente engana a primeira mulher, fazendo com que ela duvide desse mandamento de Deus, não é? E isso ilustra muito bem o perigo das verdades parciais. Essas verdades, essas palavras, parecem verdadeiras, mas elas corrompem a essência do que é correto. Elas são convincentes, meus irmãos, porque elas carregam o elemento da realidade. Quando ela faz a pergunta, é verdade que Deus disse que você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Ela está colocando a dúvida em cima das palavras que o próprio Deus tinha dito. Consequentemente, a gente vai poder ver isso hoje. Eu trouxe 4 exemplos, para a gente ver quando alguém fala algo semelhante ao que a serpente falou. Por exemplo, quando alguém diz assim, Deus vai entender, meu irmão. Fica tranquilo. O que você fez, Deus entende. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Essa frase, meus irmãos, vai presumir que Deus não pune o que ele condena. Essa frase tem por trás carregada a ideia de que a misericórdia de Deus pode ser usada como licença para o pecado, para o erro. Alguém quer justificar. Não, meu irmão, Deus entende. Nós somos pecadores miseráveis, muita gente fala até assim, não é? Você é pecador, Deus sabe, Deus lhe conhece melhor do que você mesmo. Mas essa frase representa uma distorção da verdade. Por quê? Porque da mesma forma que a serpente falou, ela sugere que Deus não vai agir conforme sua palavra. Nós não podemos esquecer que Deus é justiça. Eu sempre comento com alguns amigos, que às vezes vão falar sobre morte. Nessa semana que passou, a anterior, eu estava numa aula, pela internet, uma aula de filosofia, e o assunto foi a morte. E aí a gente começa a conversar, e algumas pessoas começaram a ouvir as sugestões de um filósofo que não, você não morre, o espírito, ele agora vai para o espírito absoluto. Aí um disse assim, olha, ainda bem que tem uma esperança. E eu comigo, eu fiquei pensando, mas veja só, o indivíduo, ele não crê em Deus, mas ele está naquela ideia assim, rapaz, vai que eu morro, né? E é realmente do jeito que estão dizendo, mas como o filósofo está dizendo que tem uma possibilidade de uma saída honrosa, então que bom, né? Então as pessoas estão ouvindo o quê? A mentira na roupa da verdade. Jesus disse muito e falou para os seus discípulos, olha, depois que morrer, vai ter o juízo para todos. A morte é o maior exemplo de justiça. Vocês já imaginaram se ninguém morresse com o mal que existe na humanidade? Vocês já imaginaram nós vivermos com os Césares, com Nero até hoje vivo, com Gengis Khan até hoje vivo, com Alexandre o Grande até hoje vivo, com Hitler vivo,
com Mussolini, com Pol Pot, que matou mais de 2 milhões de pessoas lá no Camboja, e com tantos outros ditadores africanos, vocês já imaginaram como seria a vida? Pois a morte é um ato de justiça de Deus. Outra frase, viva o momento, depois você vai se preocupar com esse problema. Não se preocupe com isso não, Juvenal. Depois vê o resultado. Fica tranquilo. Ou seja, você busca uma gratificação imediata e ignora as consequências futuras. Isso é um incentivo exatamente da ideia do hedonismo. E por conta disso os casamentos estão se acabando. Eu quero é ser feliz, o que importa é a minha felicidade. Mesmo que traga a infelicidade dos outros. Essa frase, meus irmãos, tem o mesmo apelo da serpente para aquela satisfação imediata, sem considerar as consequências espirituais. Uma outra frase é o seguinte, é muito conhecida: não existe certo ou errado. Não existe nem verdade nem mentira. O que é que acontece? Aqui a gente chega na seara do relativismo moral. E está muito em voga hoje. Ah, você quer usar droga, fumar maconha, cheirar cocaína, usar crack? Usa, vai ser feliz. Ah, você quer fazer sexo sem nenhum controle e a sua namorada vai ficar grávida? Fica tranquilo que a gente aborta seu filho depois. Você não vai ter consequência nenhuma. Então, não existe certo ou errado, viva a tua vida. Então, essa frase, meus irmãos, ela se alinha àquela estratégia da serpente de distorcer o conceito do que é moralmente correto, levando as pessoas ao engano. As consequências devastadoras. Aí você vai escutar testemunho de pessoas que sobreviveram a um aborto e pessoas que abortaram e hoje se arrependem, continuam sofrendo. Outras que abortaram tanto que não podem mais ter filho, aí chega na idade bem avançada, como eu vi um depoimento de uma atriz conhecida na TV, estava na internet, ela dizendo que se arrependia dos abortos que tinha feito, porque agora ela não tinha ninguém para cuidar dela. E ela via as amigas com os filhos acompanhando as mães, e ela não tinha ninguém. Porque ouviu essa frase da serpente. Outra frase muito conhecida: isso não vai fazer mal. Isso não vai ser mal, não vai causar mal nenhum. Ou seja, minimiza-se o risco e as consequências de uma ação errada. Promove a falsa promessa da serpente de que uma transgressão não vai resultar em consequências negativas. O salário do pecado é o quê? A morte. A consequência do pecado é o quê? A morte. Mas a serpente diz que não é a morte. Você vai dar ouvido a quem? Então a gente vê que a serpente manipulou, meus irmãos, a realidade de tal forma que fez Eva acreditar que desobedecer a Deus traria poder. Serei tão poderoso quanto Deus. Quanto na verdade trouxe o quê? Separação e morte. No versículo 5, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente sugere a Eva que ela coma desse fruto e ela se tornaria como Deus. Esse é um exemplo clássico da tentação, que ainda continua acontecendo. Promete-se algo aparentemente benéfico, mas que esconde consequências desastrosas. O pecado, meus irmãos, se disfarça de oportunidade de crescimento e sucesso. Isso é dentro da escola, dentro da universidade, isso é dentro da empresa. Isso é dentro da igreja. Isso é em qualquer relação que você tem com qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Mas o caminho é a destruição. Há uma falsa promessa de, entre aspas, ser como Deus. Essa tentação ecoa até os dias de hoje, porque as pessoas buscam ter autonomia e independência nas suas decisões. E nós vivemos uma época em que essa ideia está em todos os lugares. Eu costumo dizer que Deus foi cuspido da universidade. Desculpa o termo ser muito forte, mas é assim mesmo. Foi cuspido de dentro das universidades. Você fala que é cristão, eles dizem que você é fundamentalista, eles dizem que você é homofóbico, eles dizem que você é misógino, eles dizem que você defende
o retrocesso da ciência, que você acredita em conto de fadas. Mas é assim exatamente que a serpente faz. Leva essas pessoas a pensarem isso. Eu, uma certa vez, na sala de aula, disse, olha, vocês têm ideia do que é cobrado para um homem num casamento, porque estavam falando sobre submissão, e disseram assim, olha, isso é coisa das antigas, que mulher vai querer um negócio desse? Eu disse, olha, vocês não sabem nem qual é o conceito. A Bíblia diz que o homem tem que morrer pela mulher, e não é a mulher pelo homem. A Bíblia diz que se o homem não tratar bem sua esposa, ele não seja escutado suas orações, como está lá em Pedro. A Bíblia diz que o homem tem que dar sua vida. O homem é a parte mais forte, mas ele tem que considerar a parte mais frágil. E no final, Paulo diz, olha, veja que a parte mais frágil é quem vai determinar o processo todo, como vai acontecer dentro do relacionamento. Você não pode querer fazer tudo que você faz porque você tem força física. Aí diz para a mulher que tem que ser auxiliadora. Não diz que a mulher tem que estar debaixo dos pés do homem. A Bíblia diz que o homem tem que tratar a mulher com respeito. E onde é que está a submissão aí? A submissão é a ideia de que homem e mulher têm que estar concordando, os dois, juntos. Sub está na mesma missão. Só que o que é que a serpente faz? Olha, você vai ser capacho de homem? Aí quem que quer ser capacho? Quem quer estar abaixo de alguém? Ninguém. E muitas mulheres engolem essa ideia, e é uma linguagem usada pela serpente. Fala uma falsa verdade que agrada os ouvidos. Então, quando se rejeita essa ideia de Deus, a moralidade, meus irmãos, deixa de ter um fundamento objetivo. Cada um hoje tem sua moralidade. Nós temos situações em que muitos membros, eu já tinha visto isso em São Paulo, quando eu cheguei lá em 94, o pessoal jovem ia para o culto jovem, e quando terminava o culto jovem, os casais iam para os motéis. E era algo tão assombroso, porque alguns normalizavam, outros questionavam, e os pastores estavam tentando orientar esses jovens a pararem com isso. Quando foi um belo dia, chegou uma moça grávida. E não tem como esconder a gravidez, né? Por mais que você tente colocar algo na barriga, não tem como esconder. Fica difícil. E aí o que é que o rapaz propôs? Que a moça abortasse. Mas espera aí, não eram dois crentes, estavam dentro da igreja? É aquela história, faz e depois a gente vê. Depois a gente resolve o problema. Então essa moralidade de cada um leva a essa loucura que nós temos hoje. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua moral. Aí você vê gente defendendo pedofilia. Você vê gente defendendo sexo com bebê. Sexo com criança. Você vê todo tipo de atrocidade. Então, sem um ponto de referência como Deus, a moralidade fica ancorada aonde? Nas preferências de cada um. Não há um padrão definido para determinar o que é certo e errado. Foi exatamente o que a serpente fez. Olha, pode provar. Não tem nada de errado nisso. Então, uma vez, meus irmãos, mudado isso, vamos para o contexto particular de cada um. E aí o que acontece? No comportamento humano, o indivíduo é seduzido por todo tipo de forma de tentação. Isso desafia os próprios princípios dele muitas vezes, e essa sedução culmina no quê? Num ato de desobediência. Foi exatamente o que aconteceu com Eva. Nesse ato de desobediência, a gente vê no versículo 6, que diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Ela é convencida, come, as consequências dessa desobediência foram trágicas, e a gente está vendo até hoje o resultado. Por que nós adoecemos? Por causa do pecado.
Porque a gente precisa estar tomando remédio controlado. A gente não pode faltar um dia de tomar um remédio, a gente pode ter problema de saúde sério. Pessoas que têm doenças que vivem o tratamento o tempo todo. E fora outras coisas que a gente vê, violência, nós vivemos num estado violento, numa cidade violenta. Assalto, assassinato, por conta de guerra, resultado do pecado. As pessoas se odeiam. A gente vê isso no olhar das pessoas, meus irmãos. Quando você vai conversar com alguém, dependendo do que for, as pessoas se odeiam. As pessoas já começam a lhe tratar mal, no momento estão sendo atendidas. Por exemplo, essa semana eu fui comprar uma tinta para pintar lá a minha casa, aí eu pedi uma cor, e quando chegou em casa que foram pintar, deu outra cor. Aí eu bati a foto, voltei lá. O vendedor disse, olha, o senhor tem que falar com o gerente. Eu cheguei para o gerente me atendeu pessimamente. E eu estava com um irmão, e eu disse, olha, você vê o que é a consequência do pecado. O indivíduo não me conhece. Eu cheguei aqui, eu comprei o produto na loja, ele tem o emprego dele por causa de pessoas como eu, que estou aqui comprando, e ele ainda trata mal. Para você ver, o impacto vai aonde? Então, o primeiro casal, como toda a humanidade, sofre o resultado dessa decisão de Eva e de Adão. Então, o alerta fica para a gente o quê? Nós devemos primeiro notar que a desobediência começa com pequenos desvios de princípios. Não fique imaginando que o indivíduo vai cometer um adultério sem antes ele iniciar todo o processo de conquista e de sedução. De na mente dele começar a surgir desejos. E dele deixar se alimentar por esses desejos. O indivíduo que vai cometer um assalto ou um roubo, ele começa a sentir a cobiça pelo que é do outro. E alguém que diz para ele assim, olha, você pode fazer isso porque você é uma vítima da sociedade, por exemplo. E aí você pode fazer, justifica. E a gente sabe que o padrão moral de Deus não é esse. As consequências, meus irmãos, de agir ouvindo a serpente, é que, primeira coisa, os olhos de Adão e de Eva foram abertos para uma nova realidade. E eles perceberam o quê? Que estavam nus. Olha só. Abriram-se então os olhos de ambos. Abriu-se uma nova realidade. E uma realidade de quê? De desobediência, de morte, de culpa, de vergonha. Então, após eles comerem esse fruto, a primeira sensação foi o quê? Culpa e vergonha. O que foi que eles fizeram? Foram se esconder. Diz o versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor, se esconderam da sua presença. Então, a desobediência nos afasta da comunhão com Deus e nos leva a tentar esconder nossos próprios erros. Ou seja, a vergonha aqui é um reflexo dessa separação espiritual. E é isso o que o pecado causa. Causa vergonha, causa culpa. Mas que lições a gente vai poder extrair desse texto, meus irmãos? Primeira lição é que, muitas vezes, as pessoas manipulam a outra, e quando erram, elas racionalizam o erro. Foi o que a serpente fez. Manipulou a palavra de Deus e ofereceu uma justificativa lógica para a desobediência. Olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Justificativa lógica. Deus não disse tudo para você, Ele só disse uma parte. Ele não queria que você fosse tentado. Então, pode comer. Outra ideia é dizer assim, olha, essa regra já não vale mais não. Essa regra não é válida, essa regra é antiga. Essa regra é da geração anterior. Então, pode comer. Aí o que é que a pessoa faz? Ela racionaliza o erro. Ela justifica e começa a justificar o seu pecado e o seu erro. E foi exatamente o que eles fizeram. Quando você lê do versículo 1 até o 6, eles começam a justificar o erro. E depois a Eva vem e diz, olha, foi a serpente que me deu.
Aí Adão diz, olha, foi a mulher que me deu. Começa a justificar e manipular, e racionalizar o erro. Uma outra coisa que aconteceu aqui foi a ilusão da autossuficiência, que todo ser humano tem. Muitas vezes a ilusão da autossuficiência. O que é a ilusão da autossuficiência? Eu não dependo de ninguém. Eu não preciso de você. Tem até música que fala isso. Tem até um forró que diz, né? Eu não preciso de você. A realidade do mundo me espera. Não é você que vai me deixar na primavera, né? As cores lindas que eu vou colher no verão. Então, a tentação de ser como Deus apela para o ego humano, essa busca de autonomia. E aí o que acontece com Adão e Eva? Acontece uma realidade que está aí na rua. Um indivíduo narcisista. O indivíduo se considera muito importante. Ele crê que ele pode obter sabedoria de Deus desobedecendo as próprias normas estabelecidas pelo próprio Deus. Quando eu estou na igreja, e esse período agora eu estou ensinando provérbios, eu sempre digo para os irmãos, olha, qual é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor. Não existe outro para obter sabedoria. Primeiro, ter o temor do Senhor. Segundo, quando você obtém sabedoria, você começa a olhar as situações e distinguir o certo do errado. Quando você começa a distinguir segundo o que a palavra de Deus determina, você começa a ter o quê? A absorção desse conhecimento. Olha, isso aqui está errado, então vou fazer isso. Vou guardar essa informação na minha cabeça. E aí você vai para o próximo passo, que é o uso da inteligência, porque você vai passar noutra situação, por outros problemas, e você vai olhar, agora eu posso usar esse conhecimento aqui, que vai me resolver esse problema aqui. Mas no caso de Eva e Adão, não. Eles foram narcisistas. Esse desejo de autossuficiência e poder, meus irmãos, que caracteriza o traço do narcisismo, está em todos os indivíduos, está em todos nós. Ou seja, o indivíduo busca independência e engrandecimento próprio. É possível ser independente longe de Deus? Será que é possível? Todos que tentaram tiveram problemas. Então, o indivíduo busca essa independência, esse engrandecimento próprio, à custa de princípios espirituais e éticos. Outra lição que a gente vai aprender é essa tentativa de se esconder de Deus por conta da culpa e da vergonha, que continua conosco. Porque a consciência do pecado trouxe o quê? Essa consciência, essa nova realidade de estamos nus. E estar nu é estar de forma que você é visto como você é. E interessante que a reação comum ao pecado é o quê? Primeiro, ao distanciamento. Você busca se distanciar. Depois, você busca ocultar o erro. Ao invés de fazer o quê? De buscar reconciliação e se arrepender. E muitos dos homens e das mulheres fazem isso. O pecado fez isso. Trouxe culpa e vergonha. Alguém aqui pode estar hoje remoendo uma culpa de muitos anos. Muitos anos. Eu lembro de um testemunho de um pastor contou para mim, que chegou uma pessoa para conversar com ele, disse, pastor, estou com um problema com o meu vizinho, e eu não estou tendo condições de perdoar ele. Disse, meu irmão, o que foi que aconteceu? Olha, pastor, faz 11 anos, aí quando o pastor disse, espera aí, 11 anos que você está remoendo esse problema? Então, meu irmão, o problema não é seu vizinho, o problema agora é você. Por conta de que esse distanciamento. A outra lição que a gente vai aprender é essa ruptura das relações e da destruição dessa ordem que havia no Éden. Nós vivemos um ambiente de desordem, entenda o que eu quero dizer.
o pecado não só separou o homem de Deus, mas também causou a divisão entre os homens. Nós vivemos um eterno conflito. Paulo já falou sobre isso. Olha, que situação que eu estou. Eu tenho uma lei dentro de mim que diz assim, faça isso. Ou seja, a minha carne diz que é para eu fazer aquilo. Mas outra lei dentro da minha mente, que é a lei do Espírito, diz, olha, não faz isso, porque isso não está correto. Quando você olha para a palavra de Deus, isso que você fazer não está certo. E aí eu fico nessa luta entre o certo e o errado. Eu sei que é errado, mas o meu corpo me impulsiona a tal ponto que eu vou fazer o que é errado, mesmo sabendo que está errado. Então, essa desordem não foi só entre os homens, entre relação com Deus, mas em relação a nós mesmos. Então, essa ordem harmoniosa foi quebrada e introduziu o quê? Caos e desordem. Então, meus irmãos, o pecado, ele faz o quê? Destrói as relações humanas e desestabilizou as nossas estruturas morais e espirituais. Por isso que a gente não consegue conviver em harmonia. Por isso que a gente sai, como eu vou sair de carro, pedindo para os sinais vermelhos, os sinais vermelhos não fechar sinal vermelho para eu parar o carro. E nem esperar que alguma moto pare do meu lado. Porque a reação é de que posso ser assaltado. Outra coisa, às vezes eu digo para o meu filho, eu digo, olha, ele tem a brincadeira de baixar o vidro do carro. Aí teve uma vez que ele pararam do lado e ele baixou o vidro exatamente com o sinal aberto. E a gente sabe que o pessoal entra e bota a mão no celular, leva a bolsa. E eu disse, ele não faz isso. Porque alguém pode vir roubar alguma coisa aqui dentro do carro. Então a gente vive essa quebra dessa harmonia, essa desestabilização dessa possibilidade de convivência harmoniosa. Tudo isso por quê? Por conta de uma frase que a serpente disse, que gerou o quê? A dúvida na mente de Eva e levou a Eva a agir como a serpente. E hoje, meus irmãos, infelizmente, temos muitos de nós agindo da mesma forma. Em síntese, meus irmãos, a gente refletiu sobre o que é preciso aprender, entender e compreender dessa estratégia da serpente para fazer com que o primeiro casal desobedecesse a Deus. É fundamental a gente reconhecer a astúcia do inimigo, que muitas vezes não está na forma de serpente, mas está na forma de uma pessoa com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Pode ser até alguém que esteja dentro da sua casa. Pode ser alguém que se senta com você do lado do banco na escola. Pode ser alguém que trabalha do seu lado. Pode ser alguém que está dentro da igreja, que convive com você. E eu conto uma outra história do seguinte: uma certa vez, um pastor estava pregando sobre o diabo, né? Sobre Satanás. E ele disse, olha, nós vivemos numa situação, meus irmãos, que muitas vezes eu posso conjecturar que nesse auditório, pelo menos uma vez na vida, você vai cruzar com Satanás e ele vai cruzar na sua vida. Aí o irmão levantou-se, pastor, o senhor acha que o senhor está equivocado. Eu estou aqui 40 anos nessa igreja, sou membro dessa igreja, e o diabo nunca cruzou comigo, eu nunca dei chance para ele cruzar. Meu irmão, que bom, mas eu espero que você tome consciência de outra situação. Muitas vezes, Satanás não cruza com a gente porque a gente está andando lado a lado com ele. Eu costumo dizer para os irmãos da minha igreja, irmãos, até brincando em tom de brincadeira, mas tem um fundo de seriedade. Satanás e seus anjos ficam na porta da igreja e ficam conversando. Aí um diz assim, olha, a conversa está muito boa, mas eu vou entrar, meu amigo está chegando ali. Ah, é quem? Ah, eu já ando com ele há mais de 20 anos, 30 anos. E entra com ele. Aí tem outro que está lá e diz, olha, está vindo outro. E ele vem entrar. Por que eu digo isso, meus irmãos? Sabe por quê? Porque pensem bem. Se Satanás conseguiu já destruir essa ordem que havia no Éden e introduziu a desordem no mundo, por que ele vai preocupar-se com o mundo?
que já está na desordem que ele queria que estivesse. Ele vai se preocupar com os cristãos que estão tentando minimizar essa desordem. Porque o próprio Jesus diz: olha, você vai ser luz, você vai ser sal. E essa luz é o quê? Trazer ordem. O mundo não se deteriora de vez por causa da igreja. Então Satanás não vai querer atacar o mundo, vai querer atacar a igreja. Então Gênesis 3, de 1 a 7, ensina que, da mesma forma com Adão e com Eva, nós também enfrentamos desafios. Desafios semelhantes na nossa vida cotidiana, no trabalho, na escola, em todos os lugares. A gente tem que reconhecer a importância de discernir a voz de Deus e a mentira da serpente. E lembre-se, a mentira da serpente, ela sempre vem com fundo de verdade. Mas quando você for olhar com cuidado, você vai ver que é mentira. Porque, olhe para as consequências. Sempre quando a gente escuta a voz de Deus, Deus vai trazer para a gente benefícios, mesmo que a gente não compreenda que aquilo seja um benefício. Mas quando a gente escuta a voz da serpente, ela diz que você vai trazer um benefício, mas no fundo, o que ela vai trazer é morte, como ela trouxe. Então, meus irmãos, que a gente possa buscar sabedoria nas Escrituras, sabedoria na oração, que a gente possa confiar em Deus, que Ele nos guie, que a gente possa fazer escolhas que honrem a nossa fé, e que a gente possa honrar não somente a nossa fé, mas o nosso compromisso com o próprio Deus. Amém? Eu vou orar. Pai, todos nós estamos aqui conscientes dessa realidade, de que a serpente foi devastadora na vida de todos nós, porque repercutiu daquilo que aconteceu com o primeiro casal e até hoje está aí. Temos Jesus que nos resgatou, mas mesmo assim a serpente está incansavelmente trabalhando para que possa desviar muitos, causar desordem e trazer desordem dentro da própria igreja. Muitas vezes pessoas se levantam e não sabem que estão sendo instrumentos da serpente. Têm boas intenções, bons desejos, bons propósitos, mas infelizmente o resultado tem sido desordem, tem sido até a morte. Morte num relacionamento. Quantas pessoas não tiveram relacionamentos destruídos, vidas destruídas por uma palavra, por um falso testemunho? Que a gente não dê ouvidos à serpente e consiga identificar no mundo quando ela está falando. Esteja nos abençoando, Senhor, nos dando capacidade de discernir e sabedoria para poder decidir neste mundo. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém.